um excelente dia. Deus abençoe você, seu lar, sua família. Estenda as mãos de glória e poder sobre toda a tua casa, sobre toda a parentela, abençoando a cada um para a glória e a honra do nome do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo de número 6, do verso 1 em diante, diz o seguinte: Após essas coisas, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque eles viam seus milagres que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Filipe: Onde nós compraremos pão para que estes possam comer? Mas dizia isso para pôr à prova, porque ele bem sabia o que ia fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são o suficiente para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes, mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: Fazei os homens se assentarem. E havia muita grama naquele lugar. Assim os homens se sentaram em número de aproximadamente 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, ele distribuiu para os seus discípulos e os discípulos para os que estavam assentados. E do mesmo modo os peixes quando eles queriam. E quando estavam saciados, ele disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Percebendo, pois, Jesus que estava prestes a vir e levá-lo à força para o fazerem rei, ele partiu novamente sozinho para o monte. Glória, que milagre maravilhoso, né? Aqui, o capítulo 6 é um apelo de Jesus, né? Preparando o caminho, né? E apresentando-se como o novo Moisés, né? O profeta que o próprio Moisés havia referido-se a ele, profetizado a respeito dele. Então, os judeus estão ali sempre para acusar, os judeus estão ali sempre para tentar diminuir, menosprezar o ministério de Jesus, porém, ele está interessado nas multidões, ele está interessado em assentar o povo para que o povo ouça os seus ensinamentos. E é tão interessante que Jesus ele partiu, né, para o outro lado e foi para o mar da Galileia, né, que aqui no caso diz o mar de Tiberíades. Ele é o mesmo mar, né, é um segundo nome, é um apelido para o mar da Galileia. E uma grande multidão que estava seguindo Jesus, né, porque viu os grandes milagres que Jesus estava realizando, curando enfermos, lunáticos, paralíticos. E essa grande multidão vem atrás de Jesus. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima para acontecer. Então Jesus levantou os seus olhos e, vendo toda aquela grande multidão que vinha até ele, ele perguntou para Filipe, né? E como o texto diz aqui, ele provou, para provar a Filipe, ele diz assim: aonde nós compraremos pão para que estes possam comer? É mais ou menos como aconteceu com Moisés, né? A murmuração era tão grande daquela multidão dizendo: trouxe-nos aqui para morrermos de fome. E Moisés
falou, né, como farei para dar comida para essa multidão, até que Deus entrou com provisão e agiu, trazendo o maná para eles comerem. E aqui o Senhor faz essa pergunta para Filipe, e Filipe dizia desse jeito assim, olha, 200 denários de pão não seria suficiente, ou seja, 8 meses de trabalho, né, de um trabalhador arduamente lutando ali para ganhar 1 denário por dia, que esse era o salário, era o combinado para qualquer trabalhador. Então levaria 8 meses ele trabalhando, não traria para comprar pão suficiente, porque seriam pequenos pedaços para cada um. E André, nesse interim, ele entra e diz assim, ó Senhor, aqui tem um rapaz aqui, né, um adolescente, que ele tem aqui 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes, né? O pão de cevada, só os pobres que comiam, né? Os ricos comiam pão de trigo. E Jesus disse assim, ó, faça os homens se assentarem. E havia ali aquela multidão naquele lugar, diz o texto aqui, que eram 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Os homens eram contados de 21 anos para cima. Havia mais ou menos aí, vamos colocar aí, umas 15.000 pessoas. E o texto nos relata que quando os discípulos fizeram aquela multidão se assentar, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, né, ele distribuiu para os discípulos e os discípulos para os que estavam assentados. Jesus fez a oração comum que os judeus dizem, né? Bendito seja o Deus que criou da terra, tirou o pão, né? Graças te damos. Então, que maravilha, né? A oração de Jesus e o modo como Jesus está fazendo. Ele pega, passa para os discípulos passam para a multidão. E é isso que Jesus tem feito. Ele é o pão da vida. Não é mais o maná descido do céu, é o pão vindo do céu. Jesus, ele se doa em ensino, distribui alimento espiritual para os homens. No caso aqui, ele estava distribuindo um alimento mesmo natural, um alimento que ia saciar a fome daquela multidão. Mas daqui nós tiramos um exemplo maravilhoso, quando ele diz para os discípulos assentarem o povo. Nós que temos como missão ensinar as nações. Às vezes nós achamos que o evangelismo é simplesmente o ato de levar um folheto, e é muito bom, muitas pessoas se convertem. Nós sabemos de testemunhos maravilhosos, mas é muito mais, é você ter tempo para ensinar as pessoas a palavra de Deus. Trazer pão para quem tem fome. Saciar a fome daqueles que necessitam desse pão maravilhoso que não perece, que é Jesus, que é a sua santa palavra. Então o texto diz que aquela multidão se assenta, Jesus faz essa oração, o milagre acontece e ele começa a passar para os seus discípulos e os discípulos vão passar para a multidão. O milagre da multiplicação desse pão passa para os discípulos e vai passando durante esses séculos e séculos para todos aqueles que são seguidores do Senhor. E todos que são seguidores têm por obrigação de transmitir esse alimento àqueles que necessitam e também o alimento natural em ajudar o seu semelhante. Então o texto nos mostra que mesmo no pouco, quando há gratidão, a divisão, o se dar, o Senhor multiplicará. E é como a própria palavra diz, melhor coisa é dar do que receber. Diz o texto então que essa multidão começa a comer. E comer de tal maneira que eles se saciaram tanto que sobraram 12 cestos. Jesus disse assim, ó, recolhei todos os pedaços para que não haja desperdício, para que não haja sobra. E daqueles pedaços que sobraram, e para que nada se perdesse,
os discípulos recolheram 12 cestos dos 5 pães de cevada. É uma simbologia da restauração das 12 tribos de Israel. Jesus está alimentando ao mundo com a sua palavra através daqueles que a levam. E então, vendo aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que Moisés estava profetizando que devia vir ao mundo. Ele é o profeta. E Jesus, percebendo que aquela multidão ia pegar e levá-lo para fazê-lo rei, para intitulá-lo como rei, a Bíblia diz que Jesus se retira para o monte. E é um alerta para nós. Deus vai te usar com milagres na face da terra. Deus nos usará com grandes milagres. E todas as vezes que alguém quiser exaltar o seu nome, fuja. Quem tem que aparecer é Deus sobre tudo isso, porque é Ele que faz. Nós só somos o agente do milagre, o canal pelo qual Deus usará, mas a glória é dele. A Bíblia diz que Jesus subiu ao monte sozinho e evitou tudo isso. Que você evita toda soberba, evite toda presunção do seu coração. Que você reconheça que quem faz isso é Deus. Que você, a partir de hoje, faça como todos aqueles que amam a Deus fazem. Reconheça que é Deus que usa e a glória é dele. E que você continue alimentando, lutando para assentar pessoas e se sente também para ensiná-las de igual para igual, porque é assim que Jesus fazia. Deus é grande, Deus é poderoso e quer usar a sua vida, a minha vida, para alimentar as multidões. Pai, que os milagres aconteçam, que haja multiplicação de pão mesmo, Senhor, também sobre muitos lares que necessitam do alimento, e que haja multiplicação no coração dos teus discípulos aqui, como nós o somos, Pai, para que as multidões sejam alimentadas pela tua palavra. Nós oramos a ti, Senhor. Pedimos que esse milagre cada dia mais e mais ocorra e que a tua presença seja verdadeira. Abençoe, Senhor, a cidade aqui de Paulo Ramos, do Maranhão, o Brasil, o mundo inteiro. É a nossa oração de gratidão em nome de Jesus. Amém. Seja tu uma bênção multiplicador em nome de Jesus.